Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de piano e teclado da Music Dot. Eu sou Pedro Lopes, instrutor lá na plataforma, e hoje eu vou falar com você sobre um assunto que revolucionou a minha forma de estudar. Nós vamos falar sobre memória muscular, sobre o estudo de memória muscular. É importante você saber que esse vídeo faz parte meio que de uma série que eu estou fazendo agora para explicar justamente como estudar com eficiência, como resolver problemas que eu vejo vários alunos tendo, tá? Então eu já falei sobre posicionamento, postura. Eu fiz um outro vídeo falando sobre como estudar lentamente e o fato de que estudar não é tocar, são duas coisas diferentes, você deve tirar um tempo para você estudar de fato. Fiz um outro vídeo sobre dedilhados e juntando todas essas ideias, eu quero acrescentar ainda essa então do estudo da memória muscular, que tem tudo a ver, porque a gente precisa estar com o dedilhado certo para fazer esse estudo e a gente precisa estudar lentamente e por partes, como eu falei no outro vídeo. Então, esses vídeos todos apareceram aqui no card e você pode conferir ou antes ou depois desse vídeo, você vai juntar todas essas informações, tá? Então eu quero fazer uma introdução rápida para você entender o que eu quero dizer com o estudo de memória muscular, né? Quando a gente está tocando, a gente tem um pouco esse erro de achar que fazer música é uma coisa muito matemática, né? É uma coisa muito racional. Bom, obviamente que para compor uma música, para você tirar uma música, enfim, existe toda uma teoria ali que você precisa dominar. Porém, na hora da prática, na hora do vamos ver, na hora de tocar, na hora de cantar, isso tem muito mais a ver com uma memória muscular, tá? Então, o seu dedo, as suas mãos, as suas cordas vocais, enfim, você começa a decorar os caminhos. Tanto que na hora de tocar, depois que você já treinou e já estudou da forma correta, o ideal é que você nem pense muito no que você está executando. Então, não é para você ficar parando, nossa, estou fazendo um acorde de dó na primeira inversão. Porque tudo isso travaria a sua cabeça, né? Eu faço sempre essa analogia de que é como dirigir. Quando a gente começa a dirigir, obviamente que a gente fica pensando, né? Olha, tem que colocar a embreagem, nossa, tem que soltar aos pouquinhos, putz, esqueci, não sei o que, deu tranco, dá todo aquele desespero. E no dia a dia, quando a gente realmente pega o jeito, o que é pegar o jeito? A gente para de prestar atenção nos detalhes e entra numa memória muscular. Os nossos músculos respondem aos estímulos e basicamente o que a gente está fazendo é ir no automático. E nesse automático é o que? É quando o nosso músculo já conhece toda a forma de fazer, então a gente não precisa ficar raciocinando sobre aquilo. Então aqui no piano, ou em qualquer outro instrumento, a gente precisa fazer isso também. A gente vai separar as partes para a gente poder então fazer um estudo de memória. A gente vai decorar os caminhos para a gente não precisar ficar pensando exatamente na hora de tocar. Assim a gente ganha agilidade, assim a gente pode começar a pensar em outras coisas. Eu não preciso pensar na nota, porque a nota a mão já sabe. Eu vou me preocupar com sonoridade, eu vou me preocupar com o conjunto. Eu vou passar a ter o meu ouvido focado em outras coisas, porque a nota está resolvida. Esse tipo de estudo é muito comum da gente ver entre os alunos de erudito. E é por isso que eu quis trazer um pouquinho para a realidade também do popular, porque ele é importante para todo mundo que toca qualquer tipo de instrumento. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma música aqui do Daft Punk chamada Instant Crush, que se você acompanha aqui o canal, você já viu que a gente fez um tirando de ouvido dessa música, por isso que eu associei quando eu estava planejando essa aula. Tem um momento ali de dificuldade que eu resolvi estudando com memória muscular, o estudo de memória muscular, então eu decidi trazer para cá, que daí é legal para você ver que esse estudo é aplicável não só para uma peça de Beethoven, ele é aplicado para qualquer tipo de repertório, tá bom? Então vamos lá, me posicionei aqui, eu vou te mostrar rapidinho como que funciona a música. Ó, a gente tem a tonalidade de si bemol menor, e daí tem umas quedinhas. Esse trecho em si não é tão difícil. Se você quiser conhecer a harmonia toda, a gente explica lá no programa. Só que daí a volta é justamente um Fá menor, uma frase e o acorde de Si bemol. Então é esse trecho aqui que eu quero pegar, porque não é um trecho fácil de você executar rápido. Percebe como a minha mão direita ela mexe bastante? A esquerda nem tanto. Por quê? Eu tenho aqui 3 posicionamentos diferentes de dedilhado. Então eu começo com esse acorde de Fá menor aqui, na segunda inversão, Dó, Fá, Lá bemol. Daí eu tenho que reposicionar minha mão aqui em cima para colocar o meu dedo 1 no Fá, de forma que eu consiga executar essa frase pentatônica aqui. Né? Fá, Lá bemol, Si bemol, Ré bemol, Si bemol, Lá bemol, Si bemol. E daí eu vou repetir esse Si bemol, mas na verdade em formato de acorde, com ele aqui na ponta, ó. Certo? Então daí eu vou jogar minha mão toda para cá, para poder executar um acorde de Si bemol menor na primeira inversão, Ré bemol,
Fá, Si bemol. Então veja que o caminho, qual é o problema? A minha mão tem que fazer esse tipo de jogo aqui, né? E é aqui que a gente vai usar, então, principalmente a memória muscular, tá bom? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu preciso fazer com que a minha mão fique confortável de fazer esse salto, que não seja uma novidade para ela, porque eu sei para onde ela tem que ir, mas na hora de tocar rápido, eu erro. Né? Na hora de tocar rápido, pô, minha mão vai para qualquer lugar, putz, não acertou o lugar. Então o que eu faço? Eu vou pegar somente esse trecho e vou gastar aqui 20 minutos, meia hora treinando este trecho, em específico, lentamente, como a gente falou nos outros vídeos e tudo mais. Mas o estudo de memória muscular em si, o que eu vou fazer? Eu vou executar então o primeiro passo, o primeiro acorde. O que eu tenho que fazer em sequência? Eu tenho que levar o meu dedão, né, o meu dedo 1 para o Fá. Então eu vou fazer justamente esse estudo aqui, ó. Eu executo o primeiro passo. Posso esperar aqui o quanto eu quiser, porque eu não tô preocupado com o tempo da música. Eu estou preocupado em acertar o caminho e não errar o caminho. O que vai acontecer? No imediato momento que eu tirar a minha mão da tecla, desse primeiro passo, aliás, esse primeiro passo já tem que estar relaxado, tá? Que eu já falei isso em outros vídeos, você tem que ter acompanhado para não se perder aqui. Na hora, eu posso demorar o quanto tempo eu quiser, mas na hora que eu tirar a minha mão tem que responder imediato e cair na próxima posição. Quer ver? 1, 2, 3 e... Percebeu? O que eu estou fazendo? Eu estou, então, treinando a minha mão a fazer este salto aqui, que é um salto não tão fácil de executar, em especial para quem está começando, né? Porque eu tenho que sair de um acorde não tão fácil também, porque eu estou usando bastante tecla preta aqui, às vezes não é comum para a galera, e eu preciso conseguir chegar em outro acorde aqui de teclas pretas. Então, olha só, eu estou treinando este salto entre um posicionamento de mão e outro. Aqui, por que eu escolhi essa música também? Que tem uma dica legal. Você vai falar, Pedro, então eu tenho que decorar, né? Eu vou estudar o salto do acorde de Fá para a nota Fá? Não, eu vou um pouco mais longe. Depois dessa nota Fá, eu não tenho toda uma frase aqui, que é, digamos, arpejada, né? A gente pode dizer assim. Já que eu vou ter que posicionar a minha mão para fazer esta frase, por que eu não junto, né? Essa é uma forma bem legal da gente estudar. Junta tudo como se fosse um acorde. No caso aqui até fica bonito, parece um acorde mesmo. Mas mesmo que não ficasse bonito, mesmo que fossem notas em sequência, que soasse alguma coisa estranha, não tem problema. Porque o que eu estou fazendo agora, eu quero juntar os meus dedos de forma a saber exatamente onde que os meus dedos têm que ficar nessa segunda posição da música. Então, para o meu treino ser ainda mais eficiente, eu vou criando esses pequenos grupinhos de notas conforme o posicionamento da mão. Então, basicamente, mesmo eu tendo uma frase, é isso daqui que eu vou ter. Então, eu vou executar isso como um acorde para que eu consiga achar o melhor posicionamento da minha mão, certo? E agora eu vou treinar, então, o salto de lá para cá. Como que é o treino? Mais uma vez. Faz o passo 1. Foca no passo 2. Eu tenho que cair ali, tal. Só vai na hora que você tiver certeza. 1, 2, 3 e... Correu. Deu para perceber? E uma dica importante. Você não vai executar esse outro, tá? Você não vai tocar. Porque você não está decorando isso. Você está treinando simplesmente o caminho. Então é como se você chegasse na porta da visita ali, né? Você foi visitar um amigo. Você chegou ali, mas você não vai entrar, tá bom? Você vai só... ó. Você só está treinando o posicionamento da sua mão, ó. Percebe? Ó, minha mão tá perfeitinha para começar a próxima frase, mas eu não vou tocá-la, porque eu tô treinando o caminho, eu não tô treinando a frase. Isso eu vou executar diversas vezes. Eu posso esperar um pouco mais, 1, 2, 3 e... O fato é, tirei a mão do primeiro passo, o segundo passo tem que ser imediato, tem que ser uma resposta imediata, ó. Pá, não é assim, ó. E isso não vai me ajudar nada. Isso não é treino de memória muscular, tá bom? Ó. Imediatamente todos os dedos posicionados o mais rápido possível. E isso serve, mesmo se eu fosse executar música muito lento. O movimento de troca tem que ser rápido. Por mais que a música fosse lenta, ó. Não tem problema, a música pode ser... Mas o meu posicionamento de mão é sempre imediato, é sempre rápido, tá bom? Bom, então eu tenho 3 passos nessa música. Eu já resolvi do primeiro pro segundo. Ó,
fazer várias vezes. É importante também que você não execute 15, 20, 30 vezes em seguida. Dá uns respiros entre, para justamente o seu cérebro meio que zerar e você ver se está funcionando. Porque se você ficar fazendo repetidas vezes sem parar, pode ser que dê uma sensação de falso acerto. Você está acertando, mas na hora que você respirar, você vai errar. Então você tem que ter certeza de que a mão realmente decorou esse caminho, ó. Fechou? Bom, agora eu vou para o próximo caminho. Eu não vou executar a frase em si. Isso é outro estudo que eu posso fazer devagarinho. Porque agora o que eu quero fazer é decorar o caminho que vai dessa posição aqui para essa posição aqui, né? Para o acorde de si bemol menor na primeira inversão. Então, mesma coisa, eu vou executar o passo 2, respirar, pensar para onde eu tenho que ir e vou 1, 2, 3 e... De novo. Relaxa. 1, 2, 3 e... Acho que podia ser um pouco mais rápido. 1, 2, 3 e... Aê! 1, 2, 3 e... Cuidado com a tensão, né? Você vê que eu mesmo às vezes tensiono, então a gente vai tentando resolver isso, ó. O importante é, tirei a mão, independente do tempo que eu estiver tocando, a minha mão tem que responder, ó. E daí, logicamente que no começo, você vai perceber que o seu dedo vai de vez em quando para uns lugares errados. Foi por mim, né? Então, vai corrigindo, ó. Você vai fazer várias vezes justamente para que a sua mão decore o caminho correto. Tá bom? Bom, quando eu vou juntar tudo, o que acontece? A minha cabeça, mesmo sem eu pensar, o meu músculo já decorou aquele caminho. O meu músculo não vai ter dificuldade de executar o caminho. Então, logicamente que eu dei uma passada na música antes aqui para lembrar as coisas, mas a minha execução vai ficando cada vez mais limpa, vai ficando cada vez mais fluida. Se eu estou percebendo que ainda não está funcionando, não tem problema. Para de novo, executa de novo devagarinho. Do 1 para o 2. Nunca faz vários ao mesmo tempo. Do 1 para o 2. Do 2 para o 3. Do 2 para o 3. Tranquilo? Deu para perceber como estudar uma música, independente se é uma música popular, com acordes, pode até ter algum momento de improvisação ali, ou uma música erudita, tanto faz. Qualquer coisa que você for estudar em música, você isolar os trechos, estudar lentamente, você pegar pequenos pedaços, passar por essas coisas aqui, por esse estudo de memória muscular. Percebe como estudar é diferente de tocar? Essa era a moral da história que eu queria que você percebesse. Logicamente que fazer isso daqui parece ser um pouco chato, né? Você fala assim, mas não tá parecendo a música que eu tô pegando um pedaço tão pequeno, tô juntando nota que não era junta, né, o acorde, mas não tem problema, porque uma vez que você executar isso, uma vez que você pôr em prática, que você colocar em prática esse tipo de estudo, você vai resolver a música tão mais rápido, você vai estar executando essa música tão logo, que vale a pena esse esforço inicial, ao invés de você ficar lá tocando. Não era assim. Você entendeu? Isso daqui é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Se o seu músculo cria uma memória, se você ficar tocando errado, o que você acha que o seu músculo vai decorar? Ele vai memorizar o erro, tá? Isso é científico, isso é neurociência. Se a gente repete o mesmo erro diversas vezes, por exemplo, num instrumento, a gente decora o erro. Não adianta eu estudar 15 vezes errado e uma vez certa. Qual que vai ser a parte decorada? A parte que foi executada 15 vezes, repetida 15 vezes, tá? Só para te dar uma noção de quanto isso daqui não é loucura, a gente fazer esse tipo de estudo, pensa o seguinte, é muito comum todo tipo de aluno, de qualquer tipo de instrumento, estudar escala, não é? Por que a gente estuda escala? O que é a escala no fim das contas? É um treino de memória muscular. Não deixa de ser. Porque o que você está fazendo? Você está, na verdade, condicionando o seu músculo a entender que depois daquela nota, geralmente vem esta outra. Que é muito comum nas músicas você ter esse tipo de caminho. Então você já resolve de antemão posicionamento de mão, troca de dedo, sonoridade e tudo mais. Para quê? Para que quando isso apareça numa peça, por mais que tenha uma pequena variação ali, a sua mão já está adaptada. Os seus dedos já sabem para onde eles têm que ir. Então, tanto é verdade que o estudo de memória muscular é importante, que a escala é um dos maiores estudos que a gente faz, sempre foi e sempre será um dos estudos principais, porque ele é um estudo plenamente de memória muscular, que vai te ajudar a estar preparado antes
das coisas aparecerem. Não é tão divertido estudar escala, sem dúvida nenhuma. Você tem que gerar realmente uma forma de estudar que seja legal e tudo. Mas é importante por causa disso, para que depois, na hora do vamos ver, esteja tudo ok, esteja tudo valendo. Então, a grande mensagem de tudo isso que eu queria que ficasse na sua cabeça é essa. É importante você entender que todo esse esforço vale muito a pena, porque no fim do dia você vai estar tocando a música. Uma coisa que às vezes você ia demorar um mês para resolver, você resolve em uma semana. Então parece ser complicado no começo, mas assim que você interioriza isso e começa a aplicar isso em tudo, na mão direita, na mão esquerda, juntando as duas mãos, você pode fazer o treino de memória muscular nas duas mãos ao mesmo tempo, né? É importante você fazer isso, justamente eu fiz aqui um exemplo na mão direita, que a mão esquerda ela era simples, mas se tiver um trecho de mão esquerda difícil, você vai executar a mesma coisa. Se tiver um trecho em que as duas mãos, cada uma tem que ir para um lado, você vai executar isso com as duas mãos. Faz primeiro com uma, faz depois com a outra, depois vai executando com as duas, né? Para você poder isolar e trabalhar todos os pequenos trechos. Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado. Se quiser também acompanhar as nossas aulas, dá uma olhada na musicdot.com.br para fazer aula de teclado e piano comigo. Um abraço e até a próxima.